bom, deixa eu colocar na tela então a chamada da nossa live. Trata, só trazer aqui alguns dados para vocês da pesquisa Quest, que saiu nesse domingo, enquanto estava acontecendo lá a manifestação, enfim, né, do capital eleitoral, daquela galera bolsonarista ali aglutinada pedindo sem anistia e etc. A pesquisa Quest, então, estava publicando essa pesquisa e que diz o seguinte, olha só, 56% dos brasileiros são contrários à anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 23. 34% defendem que o grupo, né, ou seja, que os golpistas lá que estiveram no 8 de janeiro sejam soltos, né, os que estão presos, e alguns, inclusive, dizem que não deveria nem ter ocorrido a prisão. Esse levantamento, gente, ele é a partir de uma entrevista que foi feita com 2.004 pessoas entre 27 e 31 de março. E aí, a pesquisa também diz o seguinte, quem votou no Lula no segundo turno de 2022, 77% acredita que os envolvidos nos ataques devem continuar presos por mais tempo e cumpram as suas penas. Entre os eleitores do Bolsonaro, 32% desse grupo que não votou ou votou branco e nulo concorda que eles deveriam serem anistiados. O levantamento também diz o seguinte, 49% das pessoas entrevistadas consideram justas as decisões do STF, a decisão do STF em tornar o Bolsonaro réu. 36% classificam como injusta e 12% não soube responder. E aí é isso, né? Tem aí algumas dimensões de bolha mesmo, né? Quem votou no Lula tem 80% de aprovação na decisão do STF, já entre os bolsonaristas esse valor, esse percentual diminui. Tem os brasileiros que anularam o voto ou que votaram em branco são os mais divididos, segundo a pesquisa Quest, tá? 51% considera o posicionamento do STF justo em tornar o Bolsonaro e aquele primeiro grupo, né, dos 8 envolvidos na articulação, na arquitetura do golpe, como réus, e 30% acham injusto e 19% não quiseram responder. Então, só para a gente entender, inclusive trazendo uma fala de hoje do presidente da Câmara, do Hugo Mota, em que ele diz, quando ele foi questionado, perguntado a respeito, que a pauta da anistia não é a única do Brasil. Então, acho que cada vez mais essa pauta, a considerar aí, de repente, a articulação dos bolsonaristas no Congresso, né, de fazer aquele corpo a corpo mesmo e tentar aí, voto a voto, tentar conseguir, mas ainda é preciso ter as aprovações nas comissões, tá? Mas a partir das colocações do presidente da Câmara, do Hugo Mota, eu não sei necessariamente se a anistia, o projeto de anistia vai de fato passar. Hugo Mota, ele diz que possíveis exageros que podem e devem ser corrigidos, mas também ele disse que é preciso respeitar os poderes todos. Portanto, ele está querendo dizer que, olha, isso é assunto do judiciário, né? Não é necessariamente o assunto aqui do legislativo. Compete ao legislativo tentar passar o projeto de anistia. A partir das colocações do presidente da Câmara, do Hugo Mota, não me parece que a viabilidade mesmo vai acontecer, tá? Eu creio que não vai passar. Não vai passar, até porque tem essa conta, que foram mais de 40 mil pessoas na manifestação ontem, e aí a gente não pode, inclusive, ser negacionista, no entendimento de que há uma mobilização ainda por parte dessa bolha bolsonarista, com os ataques de histeria do pastor Silas Malafaia, que atacou, inclusive, o Hugo Mota, com o mesmo modus operandi lá das frases de efeito e etc., do Bolsonaro tentar se colocar como vítima. Enfim, nenhuma novidade desde que a gente sempre veio acompanhando aí as manifestações bolsonaristas.
Mas o fato é que botou mais gente na rua do que a manifestação sem anistia, né? Que tinha muito menos pessoas na manifestação na semana passada. Então, enfim, né? É só importante a gente ter isso, porque eu acho que vale como diagnóstico e tarefa a gente entender que esquerda que é essa, como é que a gente se organiza para poder colocar, mobilizar as pessoas a irem para as ruas, de fato. Né? Então, acho que isso é importante, como diagnóstico, como tarefa mesmo enquanto esquerda. Por que a gente não está conseguindo mobilizar uma quantidade gigantesca de pessoas para poder defender as nossas pautas importantes? Que nossas pautas? As pautas da classe trabalhadora, as pautas que se referem àquilo que a gente entende como defesa da democracia, com todas as aspas possíveis, né, de que democracia que a gente está falando, mas a considerar sobre as questões de esses movimentos golpistas todos que foram perpetuados aí pelo Bolsonaro enquanto estava presidente, mas o fato é isso, tá? Eu acho que é importante a gente ter como, por exemplo, um fato de a gente, de repente, se organizar a partir de uma pauta específica. Ano passado, a Rua, ela freou um projeto de lei, que é o projeto, inclusive, do Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que apresentava o projeto de lei do estuprador. E aí, em razão do movimento de mulheres, as ruas conseguiram, uma mobilização, frear essa pauta. Então, se a gente se aglutina enquanto esquerda em determinadas pautas que são importantes e que mobilizam de fato, não só a esquerda, mas que interessa a classe trabalhadora brasileira, por exemplo, o fim da escala 6x1, a gente consegue botar a gente na rua. Mas aí isso precisa ser encampado, inclusive, por grandes figuras da política institucional. Então, essa luta, por exemplo, da escala 6x1, ela precisa ser encampada não apenas pelos movimentos sociais, não só pelo Rick Azevedo, o vereador que foi eleito, e o movimento Vida Além do Trabalho, não só pela deputada Erika Hilton, que foi quem apresentou o projeto no Congresso, não só por um ou outro parlamentar, é algo que precisa ser encampado por toda a esquerda. Aí a gente consegue se mobilizar e dialogar com a classe trabalhadora, porque o fim da escala 6x1 não tem quem seja que é da classe trabalhadora e que tem uma visão, digamos, progressista e de esquerda, que esteja contra essa pauta. Agora, isso precisa ser encampado também por grandes figuras, inclusive pelo presidente da República, que foi um sindicalista, um operário sindicalista, que tem na sua história justamente a luta por melhores condições de trabalho. Então, é uma pauta que precisa ser encampada por toda a esquerda, pelos movimentos sociais e também pelos políticos que se dizem e que são e que representam a esquerda brasileira. E, portanto, né, militam e atuam em defesa da classe trabalhadora. É importante isso. Né? O Caiado já fez um posicionamento a respeito disso. Né? Parte da direita já fez um posicionamento sobre isso.